irmãos? Perguntei sim, em que a sua fé se difere da fé dos demônios. Pastor, mas do demônio tem fé? Ixi, muita, viu? E mais do que muita gente por aí. Irmão, dá licença. Então vamos entender hoje que existe pelo menos 3 tipos de fé: a fé morta, a fé dos demônios e a fé salvadora, dinâmica. Tiago capítulo 2, vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 26. Tiago capítulo 2, versículo 14 até o versículo de número 26. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, está na tela ali. Os irmãos fiquem à vontade em acompanhar. Amém? Tudo certo aí? Vamos lá? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado, imputado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificado por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Pai, em nome de Jesus, quero dar graças ao Teu nome nessa noite, porque o Senhor é bom, Senhor, e a Sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós queremos aprender com o Senhor, com o Teu Santo Espírito nessa noite, a respeito de fé e obras, Senhor. Que nós possamos, Pai querido, sair daqui mais convictos, Pai querido, que a fé que nós professamos é uma fé salvadora, Pai querido, uma fé dinâmica, é uma fé acompanhada, Pai querido, de atitudes, Pai querido, é uma fé acompanhada de um comportamento que demonstra a fé que existe no nosso coração, Senhor. Deus, que o coração da Tua igreja esteja preparado para ouvir essa palavra, Senhor. Jogue por terra nessa noite todo o comichão dos ouvidos. Jogue por terra nessa noite toda a incredulidade, Senhor. Jogue por terra nessa noite tudo aquilo, Deus, que vai atrapalhar os Teus servos de entender, compreender, aceitar e colocar em prática essa palavra, Deus. Pai, direciona o meu coração, Senhor. Direciona a minha mente, Deus. Traga luz para os olhos do meu entendimento, traga sabedoria para o meu coração, Senhor, para que eu possa, Deus, compreender, Deus, para que eu possa, Pai, explicar e para que eu possa fazer uma boa aplicação dessa palavra na Tua igreja nessa noite, Deus. Nos alimenta por meio da Tua palavra, Espírito Santo. Enche o nosso coração, enche a nossa alma, Senhor. Ah, Deus, muitos entraram aqui vazios, com a esperança de sair com as forças renovadas, com o coração alegre, Senhor, e que hoje seja esse dia, Pai, que o Senhor vai alegrar o coração dessa pessoa por meio da Tua palavra, que seja hoje o dia em que o Senhor vai trazer esperança para o aflito, que seja hoje o dia em que o Senhor vai trazer esperança para aquele que está caído, Pai querido, que seja hoje o dia em que o Senhor vai confortar, consolar, exortar a nossa mente, o nosso coração com a Tua palavra, Senhor.
Alegra a nossa alma, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá. Bem, capítulo 2 de Tiago, irmãos, é um dos textos mais importantes para a fé cristã. Porque muitos estudiosos, inclusive Martim Lutero, né, um dos pais reformadores da igreja, ele falou que a carta de Tiago era palha. Olha, palha, não é palha no sentido de paioso, não né, como a gíria de hoje, não. É como se fosse uma palha seca. Porque ele suspeitou, ele achou que Tiago estava discordando de Paulo. Quando Paulo fala que a salvação é somente pela fé. Amém? E foi uma contradição de Lutero, foi um erro teológico grave de Lutero, né? Ele não foi condenado por causa disso, né? A gente às vezes dá uma errada, uma guinada mesmo na palavra, né? Nós somos perfeitos. Mas o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele fala o seguinte, olha, porque somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porém, somos feitura sua, somos uma obra de arte de Deus, feito por Deus, criado por Deus, conduzidos às boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Amém? Então, na verdade, não há nenhuma contradição, eu quero deixar bem claro isso daqui, que não há nenhuma contradição entre Paulo e Tiago. Pelo contrário, há uma complementariedade. Um complementa o outro. Um ajuda o outro a explicar de maneira bem firme, bem sólida, que a fé que salva é uma fé que ela se manifesta, ela se exterioriza, não é uma fé que fica contida somente no mundo das ideias, na mente, e somente exteriorizada por meio de emoções. Amém? Tiago diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Pastor, como eu sei que eu sou uma pessoa salva? Mostre-me as tuas obras que eu vou te dizer. Porque a sua fé te justifica diante de Deus e as tuas obras te justificam diante dos homens. Então, uma coisa, né, não tem como sobreviver sem a outra. Paulo olha para a causa da salvação e fala de fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala de obras. Amém? Qual que é a causa da nossa salvação? Fé. E qual que é a consequência dessa salvação? Obras. Uma coisa está ligada à outra. João Calvino, grande apologeta, né, grande teólogo, ele diz que a salvação é só pela fé, mas que a fé salvadora não vem só. Ela está acompanhada das boas obras. Amém, queridos? Ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo. Se fosse assim, os espíritas, Fabiano, seriam salvos. Se fosse pelas obras. Paulo diz uma coisa. Paulo fala o seguinte: como que a salvação ela é recebida em nossos corações? Estrita e somente pela fé. E Tiago diz: como que essa fé que promove salvação no seu coração, ela é reconhecida pelas pessoas? Única e exclusivamente pelas obras. Fé e obras, elas se casam, elas se unem para um propósito específico. Vamos imaginar uma coisa. Imagina um professor de matemática, irmã Wanda, que não sabe fazer continha de 1 mais 1, 2 mais 2. Você vai dizer que ele é professor? Não. Imagina, por exemplo, então, um motorista de carro que nunca dirigiu um carro. Tem como falar que ele é um motorista? Não, porque só fica no campo das ideias. Eu fiz o cursinho de legislação, eu aprendi muito bem, mas eu não sei dirigir. Agora imagina um eletricista que não consegue trocar uma lâmpada, que não sabe definir um fio positivo de um fio negativo. Que eletricista é esse? O que mais que eu coloquei para nós aqui? Imagina um médico. Imagina uma pessoa que se diz médica, que nunca receitou um remédio para ninguém, nunca cuidou de um paciente. Teria como nós afirmarmos categoricamente, com provas, que essas pessoas que eu citei, qual que é a intenção? Primeiro, fé. Depois, a intenção. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer você coma, quer você beba,
Quer você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de... Pronto, eu quero identificar se o que eu estou fazendo é uma boa obra. Primeiro, é por meio da fé. Segundo, é de Deus. Amém? Irmãos, essa palavra de muito hoje, em nome de Jesus. Eu estava estudando hoje o Senhor. E estou muito aqui nessa noite. Então, outro princípio, qual que é, pastor, que rege as boas obras? Fé, primeiramente, e segundo, se é para a glória de Deus. Porque domingo que vem, eu já até mandei um recado antecipado. Não pode passar mal, não pode apresentar testado de óbito de jeito nenhum, vai morrer na segunda. Não pode viajar, não pode passear. Na hora do culto de domingo que vem, ninguém vai poder faltar ao culto. Viu, Paulinho? Vamos pedir os anjos de Deus para começar a fiscalizar isso daí. Mas, querido, por quê? Porque eu tenho uma palavra também pesadíssima, mas que nos confronta. Nos confronta para ver se nós estamos fazendo para a glória de Deus. Porque muita gente faz as coisas que não é para a glória de Deus, é para a glória dele mesmo. É para que o nome dele seja, o nome dele mesmo, do João, né? Seja engrandecido, não o nome de Jesus. E vou te falar uma coisa, quem é o termômetro, quem é que avalia isso? O próprio Espírito Santo que sonda o seu coração. Amém? Princípio de fé e princípio de glória. Vamos testar a fé. Tiago falou que nascemos da palavra, acolhemos a palavra, mas devemos também praticar a palavra. Está lá em Tiago 1:23. Pois ouvir a palavra e falar a palavra, ouvir e falar a palavra, não substitui o praticar a palavra. E vamos entender o porquê que isso é importante. Não podemos apenas ser ouvintes, mas praticantes. Praticantes da palavra. O judeu, ele tinha o sacrifício, ele era oferecido no templo, não era? Então, quando acabou o sacrifício, o judeu continuou frequentando a sinagoga para ele poder ouvir a palavra. Então, o judeu, ele ia na sinagoga para ele poder ouvir a palavra. Só que o que estava acontecendo? Eles iam lá todo sábado, pela manhã, ouvir a palavra. Ouvia, falava, e em que eles estavam pecando? Na prática. Porque só podemos praticar a palavra de Deus se tiver fé no nosso coração e se nós acreditamos que estamos fazendo isso para a glória de Deus. Não tem como eu dizer que sou crente, cheio do Espírito Santo, se isso só fica no campo das ideias. Eu não consigo praticar boa obra nenhuma. Eu não consigo fazer nada, eu só falo, e isso irrita as pessoas. Crente. Olha o comportamento dele. Não tem como, irmãos, a fé está divorciada do comportamento. A maneira como nós comportamos com as pessoas indica o que nós realmente cremos sobre Deus. A maneira como eu trato o Cristo vai demonstrar, vai ser um fato determinante daquilo que eu creio em relação a Deus. Amém? Não podemos separar relacionamento humano de comunhão divina. Não tem jeito. Rico e pobre, né? A pergunta é como nós tratamos ele, porque no Tiago capítulo 2, do 1 ao 4, ele fala o seguinte: olha, vocês param de fazer acepção de pessoas, porque chega um pobre, né, no meio de vocês, aí quando o pobre vai sentar na frente, não sentem não, vem cá, senta aqui no chão, né? Aí chega um rico com o anel do dedo, para a BMW lá fora, a Mercedes, irmão, paz do Senhor amado, glória, senta aqui, vaso. Não é isso que acontece? E agora o Tiago está criticando, vocês estão ficando doidos? O nosso Jesus, o nosso Todo-Poderoso, ele salva rico, salva pobre, salva nobre, salva plebeu. Não tem essa distinção de nacionalidade e status social com o Senhor. E por que vocês estão fazendo? Sabe por que vocês estão fazendo? Porque vocês não estão fazendo para a glória de Deus. Né? E isso é muito comum no nosso meio. E inclusive algumas pessoas vieram congregar conosco e foram embora porque achou que eu ia tratar ela melhor por causa do tamanho do dízimo dela. Enganou. Né? Porque eu não estou aqui para arrecadar dinheiro, estou aqui para conduzir vocês rumo aos céus em nome de Jesus. Amém? Não tem branco, não tem preto, não tem pobre, não tem rico, não tem diferença nenhuma de um para o outro aqui. São todos iguais perante Deus. O mesmo sangue de Jesus que correu pelo Paulinho, correu pela minha vida e correu pelas suas vidas. Não tem diferença.
E agora o Tiago está condenando isso. Olha, vamos parar com isso. O primeiro pecado que vocês estão cometendo é o de acepção de pessoas. E quem tem fé não faz um negócio, a fé salvadora não faz um negócio desse, não. E Tiago continua, né? Ele enfatiza que... Eu estou fazendo essa introdução, irmãos, porque eu preciso chegar no ponto-chave aqui. Tiago enfatiza que a soberana graça de Deus, né, em salvar, não está ligada ao status social e muito menos ao status nacional. Salva rico, pobre, né, e por aí vai. A essência da lei de Deus é o amor ao próximo. Os escribas e os fariseus chegaram dizendo de Jesus, dos 613 mandamentos que nós seguimos, qual que é o mais importante? Marcos 12, 30. Falei assim, olha... Jesus falou, espera aí, deixa eu fazer uma explicação para vocês. O primeiro mandamento, o mais importante de todos, é amar a Deus acima de todas as coisas. E o outro, semelhante, que está no mesmo patamar, que não é nem maior e nem menor, é amar o próximo como a ti mesmo. Por quê, pastor? Fé e obra. Porque eu só consigo demonstrar que eu amo a Deus em todas as coisas quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Não tem como eu falar que eu amo a Deus, Paulo, se eu não amo o meu próximo. Não tem como eu falar que eu amo o meu próximo de verdade se eu não amo a Deus, porque Deus é a fonte do amor. Amém? Vamos ficar ligados nisso daí. A questão não é quem é o meu próximo. A questão é para quem eu estou sendo próximo. Quer ver uma coisa interessante? Lembra do bom samaritano, a palavra do bom samaritano? O sacerdote, o pastor, né, vibrando, passou perto do necessitado. Estou muito atrasado, não posso dar ideia. Passou direto. Passou o músico, o levita. Passou lá, né, com o violãozinho pendurado no ombro, olhou. Ih, rapaz, tem que tocar, vou chegar atrasado no culto. E passou direto. A pergunta é, essa fé que eles tinham, era uma fé salvadora? Não. Não. Eu estava vindo para cá, né, meu pai me ligou, nem a gasolina do meu carro acabou. E eu terminando a palavra, né? Terminou um esboço lá rasgando. Eu estou assim, agora eu quero ver se você ama mesmo. Se você vai mandar alguém, o que você vai arrumar? Pai, estou passando aí. Né, me espera aí, eu estou passando. Vou para a igreja, passo e levo para o senhor a gasolina. Não precisou, porque ele já depois arrumou uma pessoa, mas eu já estava indo para ajudar ele. Porque se eu só simplesmente orasse, pai, fica tranquilo, Deus vai prover, aleluia, gasolina, vai chegar aí, varão, 1 galão de 5 litros, eu profetizo na sua vida. Adianta alguma coisa, irmãos? Seria fácil, né? Porque aí estava acontecendo na igreja lá, de Tiago condenou isso, vamos chegar lá agora. Nossa fé será finalmente provada no dia do juízo de Deus. A nossa fé vai ser provada. Primeiro, nossas palavras de acepção, as nossas palavras de desprezo e as nossas palavras frívolas, elas serão julgadas por Deus. O que mais, pastor? As nossas atitudes. Quando não usamos de misericórdia com as pessoas, erramos, negando a nossa fé. Precisamos praticar o que pregamos. Não podemos chegar diante de Deus com uma fezinha, né, que é madeira, feno e palha. Porque quando isso for colocado no foguinho, vai derreter tudinho. Pastor, não entendi não. Então abra a sua Bíblia, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 ao 15. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 ao 15. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diz assim, vamos ver a partir do versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia atrará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízos. Contudo, será salvo como que alguém que escapa através do fogo.
O que Paulo está dizendo? Que a sua obra diante de Deus, no dia do juízo de Deus, ela vai ser passada pelo fogo. E eu espero que ela seja aprovada. Espero que a sua obra seja ouro, seja prata, seja pedras preciosas. Espero que você esteja construindo a sua fé sobre um fundamento sólido, certo, que é fé e para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém? Tiago fala pelo menos em 3 formas de fé. Ele fala da fé morta, da fé dos demônios e a fé salvadora, né? Temos que buscar entender qual grupo nós enquadramos, qual tipo de fé que reina no meu coração. Como que eu vou entender se a fé que eu tenho é uma fé morta, uma fé de demônio ou uma fé salvadora? Vamos para a prática. Eu pulei aqui? Pulei. Volta. Então tá. Então vamos primeiro falar sobre a fé morta. O que é uma fé morta, irmãos? Do versículo 14 ao versículo 17. A fé é uma doutrina, né, chave do cristianismo. Somos salvos pela fé, vivemos pela fé, não conseguimos agradar a Deus sem fé, e tudo que fazemos sem fé, já lemos aqui Romanos 14, 23, é pecado. É pecado. Em Hebreus 11, temos a galeria dos heróis da fé, pessoas que, não importava a circunstância, creram na palavra de Deus e viveram e morreram pela fé. Pela fé. Amém? Mas nem todas as pessoas que dizem crer em Jesus estão salvas. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Porque muitas pessoas só falam: eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu sou crente, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu sou crente, Deus me ama, Deus eu te amo, canta que é uma beleza, mas só fica no campo das ideias. É só uma coisa da razão, da racionalidade. Ele pensa, ele entende, ele tem conhecimento bíblico, ele conhece muito a palavra de Deus, sabe? Ele até gosta de vir na escola dominical, ele gosta muito do estudo bíblico, ele até vem, né? Ouve essas palavras, mas isso só fica dentro da mente dele. Isso não se transforma em obra, isso não transforma o comportamento e a conduta dele diante da sociedade, diante de Deus. É a fé morta. Quer ver o exemplo que o Tiago dá aqui? As características de uma fé morta. Primeiro, é uma fé que não se transforma em vida santa. Tá vendo? Ela não transborda uma prática cristã. A pessoa não consegue se santificar por meio desse conhecimento que ele tem. Tem pessoas que professam, falam e ouvem a palavra, mas a prática está longe. Há um abismo enorme entre a pessoa prega e o que ela vive. É um tipo de fé intelectual ou filosófica que só fica no campo das ideias. Um exemplo, pastor? Vamos dar um exemplo então. Imagina uma pessoa que está no nosso meio, que ela fala que ela é crente para todo mundo, carrega uma Bíblia, põe a gravata, né? Ou anda com um saião, achando que, né, o saião vai salvar ela. Mas, enfim, ela faz tudo isso. Ela fala, mas ela continua no adultério. Né? Olha, eu sou crente, eu vou lá na igreja do pastor Ferreirinha, né? Eu estou lá congregando todo domingo, vibrando para Deus, mas eu não consigo me divorciar desse relacionamento sexual que eu tenho ilícito. Eu frequento na igreja do Tirol, sou uma bênção naquele lugar lá, eu até tenho um cargo naquela igreja, só que eu compro e não pago de jeito nenhum. Alguém vai dizer que essa pessoa é crente, irmãos? Por quê? Por que não? Porque as obras não batem com o que ela fala. Ela prega uma coisa e faz outra. Ela fala uma coisa e o comportamento dela é totalmente diferente. Fé é uma fé morta. É uma fé que não produz vida em ninguém. É uma fé que não salva. É uma fé que não traz diferença nenhuma. Tem muitos pastores, vamos lá trazer para o nosso lado, né? Tem muitos pastores que têm 2, 3 famílias. Né? Prega que é uma beleza. Vocês olhem pela televisão, vocês olham ele pelos DVDs, né? Pelo CD, pela pregação, que coisa esplendorosa. Falar a Bíblia para os outros é muito fácil, irmãos. Falar que vocês têm que fazer é muito fácil. Eu, daqui de cima, né, pregar à vontade é muito fácil. Se a minha conduta for diferente, vocês vão falar assim, pastor Ferreirinha também, né? Só fala. É o que as pessoas falam de vocês, caso vocês apenas falam da palavra.
Se vocês estão apenas falando de Bíblia para as pessoas, mas o seu comportamento é outro, você está trazendo um escândalo para a obra do Senhor, para a palavra de Deus. Isso vai ser requerido no último dia. Vai ser. O que mais, pastor? Em segundo lugar, é uma fé meramente intelectual, é da razão, é racional. Não é uma fé, sabe, uma fé forte que transborda para a boa prática. Não, ela só fica no campo das ideias. A pessoa concorda com certas verdades, mas não é transformada por ela. Eu concordo. Não pode viver em adultério, não. Mas ele vive em adultério. Eu concordo, não pode roubar, não. Mas eu gosto de roubar de vez em quando. Eu concordo, não pode falar mentira de jeito nenhum, mas é um mentiroso de mão cheia. Ele concorda. Você lê a Bíblia para ele. Irmãos, vocês conhecem pessoas assim. Que vocês começam a conversar da Bíblia com essas pessoas, elas dão um banho em vocês, de referência bíblica. Não, está em Mateus capítulo 7, versículo não sei o quê. Não, está em Apocalipse capítulo 3, não sei o quê. Não, eu conheço tudo da Bíblia. Conhecer até o diabo conhece. Tiago pergunta, pode por acaso semelhante fé salvá-lo? Não. Fé morta não produz vida. Fé morta não produz vida. Fé verbal somente não salva. Tá? As pessoas com uma fé morta substituem as obras por palavras. Rapaz, tem uma coisa bacana aqui, quer ver? Conhecer as doutrinas, mas não as conhecem as doutrinas, mas não as praticam. Tem um discurso, mas não tem vida. A fé está apenas na mente, mas não na ponta dos dedos. Que bonito, né? Ela fala o tempo todo, mas a mão dela não abre de jeito nenhum. Ela fala o tempo todo de boas obras, mas ela não pratica nada, os pés dela parecem travados, engessados. Ela não consegue caminhar nas boas obras de jeito nenhum. Irmãos, nós estamos aqui e nós temos que levantar uma oferta aqui para o irmão que está doente. Aleluia, tem que fazer isso mesmo, mas a mão dele está lá, guardadinho, fechadinho dentro do bolso. Que fé é essa? Fé morta, isso não produz salvação, não produz nada. É uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Essa fé morta é desse jeito. É uma fé ineficiente, inoperante, não produz resultado. É o que o Tiago estava falando na igreja. Imagina uma coisa. Vocês falam que tem fé, não é? Aí entra uma pessoa faminta, com fome aqui, porque 1 Timóteo 6, de 8 e Mateus 6, 31 e 32 fala, se tiver o que comer e o que vestir, sejais satisfeitos, não é isso? O que diremos, pois? Vamos ficar preocupados com a comida e com a bebida? Foi no culto, né? Casa Bené, né, Bené? Né? Porventura, vosso Pai Celestial não supre todas essas coisas para vocês? Aí entra uma pessoa aqui, que está passando fome, que está morrendo de frio, porque não tem, nesse tempo de frio, não tem, né, agasalho para se agasalhar. Aí você diz para ele uma palavra muito bonita, meu amigo, aleluia, receba, se alimente da palavra de Deus. Eu declaro o seu estômago cheio a partir de agora. Eu declaro que você está aquecido pelo calor do fogo do Espírito Santo. E dá até uma rodada, né? É isso, varão. E a pessoa vai embora de mão vazia. A pessoa sai daqui com fome física do mesmo jeito e sai sentindo frio do mesmo jeito. Que fé é essa, irmãos? Uma fé morta. É uma fé que não movimenta o seu bolso. É uma fé que não movimenta as suas mãos. É uma fé que não movimenta o seu guarda-roupa. É uma fé que não movimenta o seu armário, as suas latas de alimento. É uma fé que não movimenta você para nada. Que fé é essa que só fica no campo das palavras? Tem fé? Então faz. Tem fé? Eu quero ver. Eu quero ver a sua fé. Me mostra. Como? Por meio da sua conduta. Em nome de Jesus. Abra 1 João, capítulo 3, versículo 17 ao 20. 1 João, capítulo 3, versículo 17 ao versículo 20. 1 João, capítulo 3, 17 ao 20. Se alguém tiver presta atenção nisso daqui. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras. Deixa eu ver, o nome de palavras. E nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele, quando nosso coração nos condenar.
porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amém? O que mais, pastor? João Calvino reforça, só a fé justifica, mas a fé que justifica não vem só, ela está acompanhada de boas obras. E aí, se eu pedir para vocês retornar no sacerdote e no levita de novo, é fé viva ou é fé morta? Fé morta. Não produziu ação nenhuma. Pelo contrário, produziu uma ação negativa. Não é verdade? Imagina, eu passo, veja aqui o Filipinho caído no chão sangrando, foi assaltado, tomou uma facada. Imagina, está lá sangrando, eu passo, oh, Deus te abençoe, meu filho, tem que ir para o culto, Filipinho. Do que adiantaria? Do que adiantaria se o irmão me ligasse, pastor, estou passando por uma necessidade muito grande, da ajuda do Senhor. Deus vai te dar vitória, eu vou ministrar daqui. Eu declaro as latas da sua casa cheias a partir de agora. Só palavras. Sangue de Jesus tem poder. É uma fé sem nenhum valor. Ela é inútil para as obras, é inoperante para a prática do amor. Se de forma geral é inútil, também é inútil para a salvação. Não é verdade? Se a fé não é útil, Ezequias, nem para ajudar o próximo que eu estou ouvindo, vai ser útil para me salvar. Se eu não creio, se eu não tenho fé em Deus suficiente para que essa fé me movimente em relação ao meu próximo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. E nós? E nós? Também é uma fé incompleta. Tiago diz que a fé morta, né, a fé sem obras está incompleta. É como o corpo sem o espírito e a alma. Imagina nós trazer um corpo aqui para dentro da igreja, morto. Que adianta? Assim também a fé sem obras está morta, visto que são obras que consumam a fé. São as obras que, exterioriza essa fé que você tem. Exemplo: alguém que diz que trabalha em uma empresa, mas não vai e não produz nada naquela empresa. Como assim? Eu trabalho na Magazine Luiza vendendo aparelhos eletrodomésticos, é mesmo? Você vai trabalhar amanhã? Não. Semana que vem também não. Mas você não vai lá trabalhar? Não, não. Pergunto, vou receber salário? Obrigado. Diz que é crente, diz que é salvo, diz que está caminhando para o céu, mas não faz nada. Vai receber uma recompensa muito boa. Aliás, péssima, né? Porque a sua fé é apenas de palavras. Efésios 2, capítulo 10. Somos feituras suas, Senhor, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais o Senhor preparou para que andássemos nela. O que mais, pastor? A fé morta, ela não é acompanhada de obras. A fé sem obras está totalmente morta, logo não pode levar e nem produzir vida, principalmente vida eterna. Se a fé morta, ela é sem obras, ela é apenas intelectual, ela é inútil, ela é incompleta, logo ela é estéril. Não gera vida e não pode salvar ninguém. Spurgeon fala o seguinte: a menos que obtenhamos fé à proporção que nos dedicamos ao serviço, logo nos cansaremos dele. Como assim? Se a nossa fé não for uma fé viva, que se renova todos os dias, quando você começar a trabalhar, fazer uma boa obra, você vai se cansar dela rapidinho. Sabe por quê? Porque você faz ela sem fé. Então, na medida que você trabalha para a obra do Senhor, que você faz boas obras, peça ao Senhor mais fé. Deus, eu quero ser útil, então me dá fé. Deus, eu quero ser muito útil, então me dá muita fé. Aí você escolhe o que você quer ser. Útil, muito útil, mais ou menos útil. Em nome de Jesus. Sabe o que eu posso, como palavra final para a fé morta somente? Estou acabando não. Para a fé morta, exemplificar.
Imagina um navio. Tem lá o capitão do navio. Esse navio começa a afundar. Imagina o Titanic, certo? Começa a afundar o Titanic. E está lá o capitão. De repente o capitão vê que o navio está afundando e as pessoas estão morrendo afogadas. O que ele faz? Pega o megafone dele. Atenção todo mundo, o navio está afundando. Salve-se quem puder, salve-se quem puder. O navio está afundando, atenção, o navio está afundando. E aí? Aí no outro dia, quando estava de noite, né, quando clareia o dia, aquele monte de corpos em cima da água. Ele vai e liga para o chefe dele, é o seguinte, o navio teve um problema, naufragou, mas eu ajudei todo mundo. Eu não larguei o megafone em 1 minuto. Por que ele não colocou colete, salva-vida nas pessoas? Por que ele não providenciou o barco para que as pessoas não morressem afogadas? Assim somos nós, irmãos, quando queremos pregar Jesus para as pessoas somente com palavras. Só usamos megafone, só falamos, e a nossa conduta não demonstra aquilo que nós falamos. É uma fé morta. Agora a fé morta me preocupa, sabe? A fé morta me preocupa muito. Mas o que mais me preocupa são a fé dos demônios. E eu fiquei extremamente impactado com essa palavra hoje, quando eu estava preparando esse texto. A fé morta me preocupa, sim. Só que a fé dos demônios, ela é muito mais preocupante. O diabo, irmãos, ele é pai do ilusionismo. Ele é o pai da mentira. Ele é tão ordinário, tão terrível, que ele é capaz de inventar um tipo de fé para achar que você tem fé. Já parou a pensar nisso? Satanás é tão terrível quanto nós. Ele é tão maligno, ele é tão diabólico. Satanás é tão diabólico, boa, né? Ele é tão endiabrado, tão endemoniado, né? Que ele criou um tipo de fé. E isso tem sido pregado nas igrejas. Isso tem ganhado um campo enorme no nosso meio. As pessoas acham que são salvas por causa que tem esse tipo de fé. Fé dos demônios. Pastor, que coisa pesada. Vamos entender isso? A fé morta atinge apenas a mente, apenas o intelecto, apenas a razão, a racionalidade. Amém? E a fé dos demônios? Está lá no versículo 19. Crês tu que há um único Deus? Os demônios também creem e estremecem. Tem demônio que tem muito mais fé do que muito crente, você sabia disso? Porque tem crente que crê e não estremece. Tem crente que crê e as emoções dele continuam as mesmas. Tem demônio mais crendo que muita gente por aí. Só que essa fé dos demônios também não salva. Vamos entender isso daqui. A fé do demônio, a fé morta, ela atinge o intelecto. A fé dos demônios, ela atinge o intelecto e a emoção, razão e emoção. Vamos entender isso? Vamos. Os demônios têm um estágio avançado de fé, mais do que muitos crentes por aí. E eles creem e tremem. Creem e tremem. Não se conhece uma pessoa salva pelo conhecimento de Deus e sua palavra que possa ter, nem pelas emoções que demonstram, mas pela vida que vive. Vamos entender isso. Você me pergunta, no que os demônios creem, pastor? Gente, demônio crê em muita coisa. Olha aí. Primeiro, eles creem que Deus é um só. Eles creem que Deus existe. Não são nem ateístas e nem agnósticos. Está na frente de muito ser humano. Eles creem na Shema. O que é a Shema judaica? Né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Satanás crê nisso daqui. O diabo crê nisso. A confissão de fé dos judeus. Ele crê e ele treme diante disso daqui. Mas é uma crença que não pode salvá-los. Porque os demônios creem que Deus existe, que Ele é um só, que Ele é único. Amém. Os demônios creem. Né? Os demônios creem na divindade de Cristo. Creem que Jesus é o Filho de Deus. Creem que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Pastor, mas por que você está falando desse jeito? Porque tem muita gente que não crê que Jesus é Deus. Acha que é um ser inferior, né?
Porque tem uma escalinha, tem o Pai, aí tem o Espírito Santo, aí tem o Filho, que é mais pequenininho. Os demônios creem melhor do que muita gente. Vamos ver isso? Eles creem tanto que eles correm e se ajoelham para adorar a Cristo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 3, versículo 11 e 12. Marcos capítulo 3, versículo 11 e 12. E deixa aberto em Marcos, vamos ler outro aí. Marcos 3, 11 e 12. Olha o que a palavra fala. Sempre que os espíritos imundos o viam quem? Viam Cristo, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele quem? Cristo, lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. O que mais, pastor, que os demônios faziam? Marcos capítulo 1, versículo 24. Volta uma folha da sua Bíblia aí. Marcos 1, 24. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és. É o Santo de Deus. É Satanás que está falando isso daqui, irmãos. Não é crente, não. Versículo 34. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Fé dos demônios. Tem gente que tem esse tipo de fé. Sabe quem Deus é, sabe que Ele é santo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sabe, reconhece que é um só Deus. Os diabos, os demônios também fazem isso. Vamos ver o que é mais caracteriza a fé dos demônios. Os demônios creem no inferno. Eles creem no inferno, eles sabem que o inferno existe, que eles vão para lá. Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 31, conta a história do endemoniado gadareno. Jesus chegou na cidade de Gadária, né? E quando ele desceu do barco, veio um endemoniado correndo, se ajoelhou e falou: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Jesus falou o seguinte: sai deles. Tudo bem, Senhor, mas não nos manda para o inferno, não? Deixa eu entrar nesses porcos aqui. Os diabos creem e sabem que o inferno existe. E tem muita gente que duvida do inferno. O que mais, pastor? Creem que Jesus é o supremo juiz e que julgará. Sabem que terão de comparecer diante do juízo de Deus. Creem no julgamento final e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Deus, para a glória de Deus Pai. Os diabos, os demônios creem nisso. Mas é apenas uma fé intelectual e emocional. Não salva. Pelo contrário, torna-os apenas demônios. O sangue de Jesus tem poder. Eu vou adiantar um pedacinho aqui. A fé de demônios, ela toca a emoção. Eu quero que você fique com o ouvido bem atento para você não achar que eu estou pregando heresia aqui. Então tem pessoas que vêm na igreja, conhecem a palavra de Deus, participam da escola dominical, participam do culto de estudo bíblico, tem Bíblia em casa, estuda a palavra de Deus, tem um conhecimento profundo da palavra de Deus, crê que há um só Deus, crê que Jesus Cristo é o Senhor, crê que Jesus Cristo é o Santo de Deus, o enviado de Deus, que Jesus Cristo ele é divino, que Ele é o Santo de Israel, o Santo Filho de Deus, que foi prometido para enviar para salvar. Ele vem no culto e a emoção dele é tocada. Quando alguém prega, ele chora, ele se arrepia, ele pula, ele até desmaia, porque a emoção dele é profundamente tocada. E vai continuar desse jeito e ainda vai para o inferno. É por isso que eu estou cansado de dizer aqui, irmãos, e vou dizer de novo: muito cuidado com a fé criada por Satanás, a fé de demônios, a fé que te faz chorar, que te faz pular, erguer as mãos, aleluia, mas não muda o seu comportamento. Você ouve a palavra de Deus, você chora, sabe, aleluia, fala até em mistério com Deus, pula, que bate palma, roda, faz aviãozinho, faz um monte de coisa. Mas isso, Claudionor, não é transferido para a vida diária dele. O comportamento dele não muda.
Ele continua mentiroso, adúltero, enganador. Ele continua, caloteiro, homicida. Fé de demônios, cuidado. O diabo, ele é um especialista em falsificação. A Bíblia fala que ele faz cair fogo do céu e que, se possível, ele enganaria os escolhidos de Deus. Ele é especialista em falsificar. Arrepiou? Chorou? Ok, amanhã vê se a sua conduta mudou. Vê se deu vontade de pagar aquilo que você está devendo. Vê se deu vontade de abandonar aquele pecadinho de estimação que você tem com ele, que você tem no seu coração, que você pratica todo dia. Vê se deu vontade de abandonar a mentira. Vê se deu vontade de abandonar a bebida, as drogas. Vê se deu vontade, de orar de verdade pelas almas perdidas. Vê se houve a mudança de comportamento com seu patrão, com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos. Aleluia. Sabe por quê? Porque você pode estar extremamente enganado aqui dentro da igreja, achando que tem fé salvadora, e você tem fé de demônios. Pastor, então qual o tipo de fé que eu tenho que ter? Se não é a fé morta e não é a fé de demônios. A fé salvadora. A fé dinâmica. Qual que é a fé salvadora, a fé dinâmica, pastor? É uma fé real, que tem poder, aleluia, e ela redunda em uma vida transformada. Ela deságua numa vida transformada. Ela deságua em transformação de vida, transformação de comportamento, transformação de mentalidade. Ela muda sua conduta diante da sociedade, diante da sua família, diante do seu patrão, diante da escola, diante dos seus vizinhos. Ela muda o seu comportamento. É uma fé que age na razão, na emoção e também na onde, pastor? Na vontade. A morta só age na razão, na racionalidade, no intelecto. A de demônios, ela age na razão, no intelecto, nas emoções, até chora. Só que essas duas fés não salvam ninguém. E a dinâmica, pastor? Você tem um conhecimento, um intelecto, você conhece a palavra de Deus, você se emociona quando ouve uma palavra poderosa da palavra de Deus, e no outro dia você coloca em prática. Irmão, isso aqui me confrontou muito. Fé que desemboca na prática. Então a fé que salva é a fé das obras. É a fé das boas obras, sim. É a fé que muda o seu comportamento para com a sua família, sua mãe, seu pai, seu vizinho, com o dono do açougue, com o dono da padaria. Paga amanhã em nome de Jesus. Pede perdão para o seu marido, para os seus filhos. Muda a sua conduta com o seu vizinho, vai lá e se humilhe diante dele, para a glória de Deus, porque você tem fé em Deus. Aleluia. 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 É uma fé baseada na palavra de Deus. Como assim, pastor? Recebemos o novo nascimento através de quê? Através da palavra. Ezequiel 37. Estava todo mundo morto. Ô, Ezequiel, você acha que esses ossos podem viver? Pode, então profetiza. Vento das quatro, vai lá, ressuscitou todo mundo. A palavra. Para nós é a mesma coisa, ali é uma simbologia de quem éramos nós. Morto. Aí a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Então a fé salvadora é aquela que brotou no seu coração por meio da palavra. Não foi por causa do teatro, não foi por causa do show de música que teve aqui, não foi por causa do sítio que nós fizemos, né, e empurramos a palavra com ela abaixo, não. Não foi tremendo o sítio, né? Foi impactante. Isso não transforma ninguém. O que transforma é o ouvir pela palavra de Deus. Eu sou crente à moda antiga, irmãos. Crente à moda antiga. Crente que crê nas Escrituras, somente nas Escrituras e mais nada. O valor da fé é proporcional ao valor do seu objeto. Você diz, eu creio, e eu te pergunto, em quem e no que?
Porque tem gente que tem fé num pedaço de barro. Tem gente que tem fé no alface. Opa. Tem gente que tem fé na barata, no rato, no bonequinho de gesso, no bonequinho de madeira, no bonequinho de ferro, no bonequinho de ouro, no bonequinho de prata. Tem gente que tem fé nisso. E esse tipo de fé não salva ninguém. Qual tipo de fé que eu tenho que ter, pastor? Fé no Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, Criador dos céus e da terra, aquele que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a fé que salva, aleluia. A fé dinâmica não é uma contemplação intelectual apenas racional, e muito menos consternação emocional. Ouvi e chorei. Ouvi, entendi, chorei e mudei de vida no outro dia. Mudei de comportamento. O problema é que tem muita gente que está na igreja, há muitos e muitos e muitos anos. E a fé dele é fé de demônios. Não é uma fé salvadora. É uma fé que ele só tem aqui na igreja. Às vezes tem em casa também, ouvindo uma música, ele chora até falar que chega. Eu já falei para os irmãos, fazer você chorar, o filme do Titanic faz. Eu chorei. Né? Oh, Jack, meu Deus, congelado. Verdade? Antes que termine o dia, tem um filme de romance. Oh, meu Deus, chorei. Isso os filmes, teatro faz isso. Pessoas, psicólogo faz você chorar. Um caso muito triste da criancinha que morreu esquartejada. Todo mundo chora. A sua emoção, o diabo consegue tocar. Tiago usa duas figuras emblemáticas para exemplificar a salvação e a fé salvadora. Primeiro, Abraão. Lembra de Abraão? Abraão foi justificado pela fé. E pela fé, ele ofereceu o filho dele em sacrifício. Não foi necessário finalizar, né? Mas você acha que ele pegou Isaac e começou a levar ele para o Monte Moriá para apresentar Isaac em sacrifício? Por quê? Primeiro que ele cria em Deus. E se ele cria em Deus, ele praticou uma boa obra. Qual que é a boa obra? A ação, a atitude, o comportamento. Eu creio tanto em Deus, eu creio tanto no Senhor que o Senhor pediu meu filho, eu vou entregar. Porque eu sei que se eu matar ele, o Senhor tem poder para ressuscitar ele. E hoje nós estamos aqui falando de quem? De Abraão, o pai da fé. Quem mais, pastor? Raabe. Raabe, ela... Olha que coisa, né, intrigante. Abraão, servo de Deus, pai da fé, experiência, foi chamado diretamente pelo Senhor. Deus trovejou no ouvido dele: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E Deus colocou fé no coração dele, teve fé e teve boas obras. Amém? Agora olha Raabe. Raabe não era crente, ela pertencia a um povo inimigo de Deus, povo pagão. E agora o que ela faz? Ela tem fé. Ela tem fé e tem obras. Ela teve fé, tanta fé, que ela falou assim: olha, eu creio nesse Deus. Primeiro, razão. Contaram para ela sobre Deus. Sobre o Deus dos hebreus, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que deu vitória ao povo no deserto. Amém? Ela foi o quê? Tremeu. No capítulo 2, nós estamos aqui, falou que ela ficou desesperada, desanimada, o povo ficou tudo doido. Choraram, tremeram, arrepiaram, caíram babando no chão. Só que ela foi a única que deu guarida para os espias. Ela foi a única que colocou a vida dela em risco por causa da fé que ela tinha. Ela foi a única que creu a ponto e falou assim: olha, eu creio que seu Deus, Deus do céu, na terra, embaixo da terra, tanto que eu vou dar abrigo para vocês. Tanto que eu vou guardar, eu já estou colocando minha vida em risco. Eles podem até me matar por causa disso. Obras. E eu quero finalizar fazendo algumas aplicações. Primeiro, eu gostaria que você não saísse antes das 10 perguntas, 9 perguntas. Segura aí, Miriam, só mais um minutinho. Vivemos do outro lado do Calvário, presta atenção nisso daqui. Nós estamos do outro lado do Calvário e temos o Espírito Santo para nos convencer do pecado, presta atenção nisso. E para nos ensinar a palavra. Só que a Bíblia fala em Lucas capítulo 12, versículo 48, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Que é isso, pastor? A fé verdadeira que é manifestada no nosso meio, ela serve de condenação para a incredulidade das pessoas. Sabe o dia que Deus foi julgar o mundo?
Assim, lembra da Fabiana? Cheia de fé? Era sua vizinha? Era sua amiga de serviço? Você lembra que ela perdoava, que ela era humilde, que ela fazia as boas obras por causa da fé e para a glória de Deus? Pois é, por que você não imitou a fé dela? O que mais, pastor? Tiago, capítulo 2, enfatiza que o cristão maduro, ele pratica a verdade, não se apega simplesmente às doutrinas antigas, mas pratica essas doutrinas diariamente. Não tem apenas fé intelectual, conhecimento bíblico, ou apenas fé emocional, choro, pula, baba, treme, arrepia, cai no chão, desmaia, morre, ressuscita. Isso os demônios também fazem. Tem uma fé dinâmica, como a de Abraão e a de Raabe. Uma fé que transforma a vida e que se põe a trabalhar para Deus. Você trabalha para Deus? Ou você trabalha só para você? Presta atenção nessa outra aplicação. É importante que você examine o seu coração. É importante que você examine a sua vida. Porque Satanás é um grande mentiroso e falsificador e está aí produzindo fortes emoções em pregadores, cantores, pessoas que se dizem crentes, querendo que isso espalhe para as igrejas, a fim de que as pessoas pensem que estão salvas, quando na verdade estão condenadas. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Parte A. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 5, parte A. Examinem-se. Examinem-se. Faz um autoexame. Para quê, pastor? Examine-se para ver se vocês estão na fé. Que fé, pastor? Na fé salvadora. Faz um autoexame, uma análise aí agora. Vê se teve mudança de comportamento, mudança de vida. E agora eu vou fazer algumas perguntinhas, você responda para você mesmo. Pastor, quer fazer um teste para saber se eu estou certinho nessas boas obras aí. Para saber certinho se a minha fé é uma fé salvadora. Eu quero fazer um teste agora aqui, pastor. Me ajuda, não posso sair daqui sem fazer esse teste. Então comece aí a responder para você mesmo. Primeiro, houve um momento na sua vida em que você percebeu claramente que você era um pecador e você reconheceu isso para você mesmo e para Deus? Segunda, houve um momento em que o seu coração se constrangiu a fugir da ira de Deus. Terceiro, alguma vez você foi seriamente confrontado com seus pecados? Você chorou mesmo, meu Deus, que miserável homem que sou, que me livrará desse corpo dessa morte. Quarta, você entende verdadeiramente o que é o Evangelho? Que Cristo morreu pelos seus pecados? Compreende e confessa que você é incapaz de salvar a si mesmo? Você arrependeu dos seus pecados e os deixou para trás? Ou ama o pecado e continua a desfrutá-lo? Você creu em Cristo e somente nele como seu Salvador? Você tem um relacionamento vivo com Cristo por meio do Espírito Santo, por meio da Palavra de Deus? Você tem desejo de falar de Cristo para as outras pessoas? Ou você tem vergonha até de dizer que é crente? Você desfruta da comunhão com as pessoas? Você tem prazer em vir ao culto? Você está pronto para a vinda de Cristo? Ou você vai ficar extremamente envergonhado e constrangido na vida de Cristo?
Sabe, essa palavra é para te constranger mesmo. É para doer. Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta, em minhas obras, algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa noite pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus.